que acontecem hoje de uma perspectiva histórica, mas tudo tem um preço nessa vida. Nós estamos 40 minutos atrasados. Então vamos passar imediatamente para o próximo painel. Eu queria chamar inicialmente à mesa o meu querido amigo Jorge Pinheiro Jobim, que é engenheiro, vice-presidente do IBDIC, também vice-presidente do Instituto de Engenharia, e que acrescenta ao meu currículo o fato de ser um amigo pessoal, uma das pessoas mais admiráveis que eu conheço, e toda vez que eu tenho oportunidade eu digo isso para quem quiser ouvir. Ele deve ficar até constrangido com isso. Para compor a mesa, eu chamo o João Chiminazzo, diretor da BCR, também o engenheiro Enio Palazzi, do Grupo Arteris, e José Alfredo Gomes Stratman, diretor-presidente da AGEPAR. Jobim, fala sua. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao IBDIC pelo fato de, nesse congresso, a gente poder trazer um assunto que nos é muito caro, porque todos aqui somos ligados a concessões rodoviárias. Eu participo do assunto desde o primeiro programa do Governo do Estado de São Paulo, em 1998, e considero que a experiência demonstrou sucesso na ideia de atender o problema da infraestrutura com a efetiva participação da empresa privada. E agora, nesse painel, nós estamos procurando mostrar três aspectos. O aspecto do investidor e do operador, que vai ser apresentado pelo engenheiro Enio. O aspecto do fiscalizador, do regulamentador, que vai ser apresentado pelo Dr. Stratman. E, finalmente, o aspecto mais geral, que é o aspecto do interesse do investidor, através aqui a presença do Dr. Chiminazzo, que vai nos mostrar, então, o aspecto que realmente é importante ser considerado para atrair o investidor. Então, eu queria passar a primeira palavra ao Enzo, que vai, por favor, nos apresentar aí. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o meu amigo Jobim, em primeiro lugar, que me deu a honra de participar desse evento. E quero parabenizar o IBDIC na pessoa do seu presidente, e dos colegas aqui que vão fazer parte da mesa, da palestra, o Stratman, da mesa reguladora, e o Chiminazzo da BCR. Eu vou fazer uma exposição aqui com o intuito de falar de concessões rodoviárias e vou usar os dados da empresa Arteris por conta do volume de participação que essa empresa tem em 5 estados, conforme eu vou demonstrar adiante, e necessariamente nós vamos focar alguns aspectos da atribuição dessas concessões que necessariamente envolve o interesse do público usuário. Concessão, na realidade, difere um pouco do conceito de construção, mas é perfeitamente razoável que a gente atribua às concessões os principais aspectos das relações contratuais que foram citados aqui de manhã e as principais circunstâncias e as principais falhas e, principalmente, o que carece de aperfeiçoamento. O Grupo Arteris é sucessor do Grupo HL, que detém aqui no Brasil 9 contratos de concessões, sendo 4 concessões estaduais no estado de São Paulo e 5 concessões do governo federal. O grupo atua em 9 concessões diferentes em 5 estados e tem esses 3.250 quilômetros de extensão de rodovia sob nosso controle. Aqui no estado do Paraná, nós temos cerca de 300 quilômetros de rodovias,
que concorre aqui em Curitiba. A rodovia Regis Bittencourt, São Paulo-Curitiba, tem 100 quilômetros no estado do Paraná. A nossa rodovia Planalto Sul, que vai para 376, depois tem a 101 até Florianópolis, pega também mais de 100 quilômetros, que pega uma extensão bastante razoável do contorno leste. E a rodovia Planalto Sul também pega cerca de 100 quilômetros, que vai até a divisa de Santa Catarina. No estado de Santa Catarina, a gente tem cerca de 400 quilômetros. E o restante nós estamos no estado de Minas Gerais, de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse setor de rodovias, então, envolvendo todo esse pacote, ele tem uma importância social extremamente importante pelo número de empregos que proporciona e pelo aspecto de viabilização de investimento em infraestrutura. As concessionárias têm, ao longo desses 15 anos das federais, das estaduais praticamente, nós estamos com 8 anos das federais, nós temos um envolvimento com o setor de infraestrutura que já consumiu o volume de dinheiro desse porte que está apresentado. Nós tivemos cerca de 5 bilhões de reais nos últimos 5 anos e temos esse valor de quase 2 bilhões para este ano de 2014, a conclusão deles. As operações das concessionárias têm um envolvimento muito amplo. Embora o público, necessariamente, praticamente, só tenha consciência disso nos aspectos de atribuição das infraestruturas. As obras, em geral, são bastante perceptíveis. E o aspecto operacional da rodovia já não é tanto, porque tem uma situação relativamente perversa de comunicação da gestão das concessionárias com relação aos seus usuários. Então, nós temos um universo de usuários absolutamente em condições completamente abertas para falar com a concessionária, para reclamar da concessionária e, às vezes, até elogiar a concessionária. E nós não temos condição nenhuma de falar com ninguém. Praticamente, nós usamos dos meios de comunicação possível, mas, na realidade, a comunicação é extremamente deficiente, porque o usuário só toma conhecimento da atividade da concessionária quando ele tem algum problema na rodovia. Então, embora os problemas que ocorrem na rodovia sejam numerosos e há uma ampla, digamos, expectativa com relação a que os trabalhos sejam cada vez melhores, percentualmente, a maioria absoluta dos usuários da rodovia, por não ter nenhum tipo de problema mais grave, acaba não tendo contato com a concessionária. E, necessariamente, então, há uma situação muito difícil que eu pretendo avaliar aqui durante a apresentação, que é exatamente o que o usuário espera da concessionária e o que a concessionária efetivamente pode fazer. Nós temos uma preocupação muito grande com o fortalecimento da nossa imagem corporativa, justamente por conta dessa dificuldade de comunicação. O grupo anterior, que é o grupo OHL, nunca teve uma política de divulgação profissional muito intensa. E o atual grupo que sucede ao OHL, hoje pertence à empresa Arteris, que é o nome do pacote de concessões do Brasil. Na realidade, pertence a 2 grupos diferentes. Praticamente são metade para cada grupo, sendo um da Espanha, que chama o grupo Abertis, e outra metade é do grupo Brookfield, do Canadá. Ambos os grupos são grupos investidores. A Abertis tem concessões nas modalidades de rodovia, de transmissão via satélite e de aeroporto. E, necessariamente, o que aparenta é que são grupos que adquiriram ativos em condições de receita garantida. E os ativos brasileiros, que constituem as concessionárias federais, na parte delas, são ativos não totalmente realizados. Nós temos ainda um aporte de recursos na área de investimento de infraestrutura muito pesado.
conforme foi dito aí atrás. E nós estamos vivendo uma situação, então, com 2 grupos estrangeiros que praticamente estão aprendendo como é que a gente convive aqui no Brasil numa atividade dessa de realização de investimentos em infraestrutura. A visão sistêmica da área de atuação que envolve tráfego e trânsito, porque nós temos 2 casos, né? Nós temos trecho de rodovia nossa que passa dentro da cidade também praticamente. Então, envolve essas áreas. A área de infraestrutura, que é a mais visível, nós temos o tráfego que envolve os veículos, nós temos os usuários, no sentido de pessoas e motoristas pedestres. Temos os aspectos de legislação, fiscalização, educação e comunicação, que seria a contrapartida num plano de atuação. Na área de infraestrutura, a nossa atividade básica é no sentido de recuperação de rodovias, ampliação, melhorias e manutenção. Na parte de veículos, nós efetivamente só temos contato. Nós não temos poder praticamente de atuar diretamente nisso. Na parte de valores, nós fazemos um esforço importante. Na legislação, realmente, nós também não podemos atuar. Na parte de fiscalização, nós atuamos em conjunto com a agência reguladora e com a Polícia Rodoviária Federal e Estadual. Na parte de educação, nós temos inúmeras campanhas e também na comunicação. Então, dá para ver nitidamente 2 áreas muito importantes em que existe uma relação direta da atividade da concessionária, mas que nós não temos nenhum poder de atuar. Então, na área de tecnologia, inspeção veicular e adequação dos veículos que trafegam pelas rodovias, infelizmente, a concessionária não teria o poder de atuar nesse aspecto. E no aspecto também de legislação, do mesmo tamanho. Nós não temos muita possibilidade de atuar nisso. Isso está enfocado dessa forma aqui, porque além da infraestrutura, que é o setor básico de atuação das concessionárias, o aspecto mais relevante que a empresa sente é o dever de atuar no sentido de reduzir acidentes e mortes. Nós atuamos num setor que mata 50 mil pessoas por ano. E esse tipo de situação é uma luta extremamente importante e que a gente obtém resultados muito relativos. A gente tem um esforço considerável, mas é uma atuação nas pessoas, nos valores, etc. Na parte de infraestrutura, que é a parte mais importante, que eu pretendo, inclusive, ampliar um bocado mais no fim da apresentação, tenho 2 vídeos motivacionais importantes. Inclusive, eu vou pedir licença para avançar um pouquinho no tempo, se for necessário, no colega estático aqui, do João, que já me disseram que tem uma administração menor. Na área de operação do tráfego, as concessionárias em geral, isso não é o caso da Arteris, normalmente atuam no sentido de ter uma rodovia inteligente, que tenha posse de todos os recursos tecnológicos disponíveis hoje, envolvendo resgate e atendimento pré-hospitalar, inspeções de tráfego por conta de dificuldade de comunicação que nós temos nas nossas rodovias ainda. Muitos trechos de muito difícil comunicação. Hoje todo mundo tem celular, mas nós temos nos 400 quilômetros da Regis, por exemplo, a gente tem cerca de 1/3 da extensão e que nenhum tipo de operadora consegue oferecer sinal para uma comunicação. Então, isso implica numa atividade extremamente importante e mal entendida pelo público, que é a inspeção que nós fazemos ao longo da rodovia. Então, tem alguns veículos nossos que trafegam pela rodovia para identificar qualquer tipo de problema que tenha com o usuário que mereça, que careça de atendimento. E esse veículo, necessariamente, ele circula, evidentemente, para suprir a dificuldade de comunicação que existe. E, normalmente, esse veículo não está com atribuição de atender ninguém.
E, eventualmente, ele pode prestar um pequeno auxílio, mas sem prejudicar a função dele, que é circular pela rodovia. Porque nós temos, pelo contrato, um tempo definido para que esse veículo passe pelo mesmo ponto durante as 24 horas. E, justamente para assegurar que a gente tenha conhecimento de qualquer anormalidade que exista na rodovia e evitar que haja um acidente por conta de uma falta de remoção de qualquer objeto na pista ou coisa que valha. Normalmente o usuário não entende bem isso. Quando aparece um veículo da concessionária, ele espera que seja atendido. Seja para empurrar o carro, seja para fornecer gasolina, seja para fazer qualquer coisa. E normalmente o nosso operador não é um profissional que tenha nenhuma capacidade maior de convencer o usuário de que a função dele não é essa. Esse é um dos poucos aspectos que depois eu pretendo citar mais adiante. E essas rodovias, com esses recursos, normalmente, eles são integrados num centro operacional nas concessionárias. Nós temos, normalmente, todo o sistema integrado por fibra ótica e nós temos uma visão bastante completa do que acontece na rodovia. Nós temos um sistema de câmara de circuito fechado de televisão, o CFTV, que é o terceiro item que eu estou citando lá, é um dos equipamentos mais eficientes que nós temos. Essas câmaras possibilitam que nós tenhamos uma noção perfeitamente correta do que acontece com qualquer veículo a uma distância considerável da câmara. Essas câmaras alcançam 10 quilômetros, muito bem a ponto de identificar, não a placa do veículo, mas identificar que tipo de ocorrência que houve com o veículo. Isso é integrado dentro do centro, nós temos perfeitas condições operacionais disso, e as concessionárias, em geral, hoje contam com esse benefício. O atendimento de qualquer ocorrência, em geral, ele envolve uma sinalização especial, que muitas vezes também não é muito bem entendida pelo usuário, porque o usuário acha que a gente restringe o tráfego com muita antecipação. Mas é muito comum mesmo, com esse cuidado, existir acidentes, no caso do sentido de atropelar 1 quilômetro de cone e de vez em quando atropelar alguém que está lá sendo atendido. E quando tem vítima de qualquer espécie, o resgate mecânico para o veículo e o atendimento hospitalar, que envolve ambulâncias, a gente tem um número de ambulâncias suficiente para cumprir a finalidade contratual que aqui nós estamos atribuídos, né? Que seria estabilizar qualquer acidentado e levá-lo até um ponto de atendimento público, coisa que necessariamente, às vezes, é uma situação muito difícil de atender na estrada. Na Régia Bittencourt nós temos hospitais que atendem politraumatismo em São Paulo, tem um em Pariqueraçu e tem aqui em Campina Grande do Sul e Curitiba. Então, esses 200 quilômetros que separam esses hospitais que atendem os casos mais graves, muitas vezes ocorre que o acidentado pode vir a óbito e a concessionária não tem muito o que fazer, porque não tem função, não tem nem autorização de ter uma política intervencionista no sentido de socorro médico. Apesar de ter médico em número suficiente, 24 horas por dia, na rede, por exemplo, nós temos 14 ambulâncias. Temos 5 que tem médico e paramédico e resgatista na ambulância. E tem 9 que não tem médico, mas tem um paramédico e resgatista, no sentido de que deu uma cobertura completa. Isso é um trabalho muito importante para efeito de estatísticas de ocorrências, que nós temos registros detalhados das ocorrências, isso para efeito de uma política de providências e mesmo de planejamento e planos, é muito importante. Nós temos, então, uma estatística acumulada desde que temos o sistema operacional em vigor, e isso tem prestado um auxílio muito grande no sentido de políticas de atendimento e de planos. As atividades que muito influem no conforto do usuário e até na segurança envolvem o pavimento. O pavimento é, sem dúvida, o maior investimento em infraestrutura que as concessionárias que têm rodovias de longo curso têm que encarar. Esse investimento acaba sendo maior do que os investimentos em ampliações. Mesmo quando se tem duplicações de certas rodovias, esse investimento acaba sendo
menos importante do que a recuperação de pavimento. Os pavimentos das rodovias, que nunca tiveram um tratamento adequado, no caso da Régis, tem 50 anos que foi construída, e durante esses 50 anos sempre teve atividade, consertos paliativos, né? Recuperações assim que são feitas depois do tempo da necessidade, etc. Então, quando se tem que recuperar o pavimento de forma definitiva, nós encaramos uma situação de esporte. Nós temos que remover totalmente o pavimento e com uma dificuldade importante, com o tráfego. Se pudesse fazer a substituição do pavimento sem o tráfego, seria uma coisa muito mais fácil de calcular e muito mais fácil de resolver. Mas, na realidade, esse tipo de intervenção, ele causa uma perturbação muito séria no tráfego. Se tem uma pista com 2 faixas, e dependendo da situação, o sacrifício de uma delas, usualmente causa retenção. Isso, necessariamente, por mais que seja explicável, é um ônus que a concessionária carrega, porque o usuário, necessariamente, não consegue absorver bem isso. Dispositivos de segurança é um aspecto seríssimo. Esse caso da barreira de proteção, ele é um dispositivo extremamente importante, mas a mais importante aplicação desse dispositivo é nas pontes. Era muito comum antes da rodovia ter sido concedida, todos os balaústres, que é o nome daquele guarda-corpo que o DENIT e o DNE aplicavam nas obras nos tempos anteriores. Normalmente as pontes não tinham mais aquilo. As pontes estavam banguelas do balaústre. E era muito comum o veículo ter acidente em cima da ponte e naufragar nos rios. Nós tivemos inúmeros acidentes de caminhões que, além de sofrer acidente, caem dentro d'água, né? Então, nós fizemos essa implantação de barreira de UGERSE em praticamente 200 quilômetros de extensão da Régis, em substituição àquela barreira de proteção de lâmina metálica. Aquilo tem uma finalidade razoavelmente importante no sentido de orientação visual, mas toda vez que sofre uma colisão, o próprio elemento de defesa vira uma arma. E nós temos que substituir com muita velocidade. Nós temos que substituir imediatamente, porque muitas vezes, depois de uma colisão, uma extremidade da lâmina fica voltada para a pista. É uma coisa muito séria. Então, a tendência é que a gente vá, com o tempo, substituir tudo. E, nas pontes, isso está completamente substituído, foram cerca de 130 obras de arte diferentes, que nós já fizemos esse trabalho de implantar esse sistema. Isso é alguns casos de sinalização especial que funciona bastante bem para disciplinamento de certas circunstâncias de tráfego, onde a gente é obrigado a conviver com situações de conflito permanente. Aqui nós temos iluminação, que cada vez está sendo mais utilizada em locais, principalmente próximo ou nos perímetros próximos de cidade. Nesse caso aqui é uma iluminação a LED que está praticamente chegando num nível de viabilidade hoje. Até recentemente era proibitivo o investimento inicial para iluminação a LED. Ainda continua sendo um valor muito alto, mas está sendo cada vez chegando mais perto da viabilidade. Aqui eu tenho um dispositivo extremamente interessante, que muita gente deve ter visto, que é uma área de fuga para caminhão ou veículo que perca freio. Isso está numa concessionária nossa aqui do litoral, aí na proximidade de Garuva, na BR-376. Eu tenho um vídeo aqui que é bastante ilustrativo. Acho que tem que acionar por lá nesse vídeo. Não sei bem que aciona aqui. Está aí. Essa barreira foi construída, e isso que o senhor está vendo é um teste com veículo de grande porte, com carga total, e foi na inauguração dessa caixa de retenção. É uma transportadora que cedeu esse veículo, um veículo novo, inclusive, para demonstrar que a barreira é capaz de resolver a parada do veículo sem freio, sem danificar. Esse veículo deve estar a cerca de 100 por hora, é um bitrem com 2 tanques.
Esse dispositivo tem sido utilizado com muitíssima frequência, tem um trabalho estatístico de avaliação, e nós temos cerca já do tempo que foi implantado, que tem cerca de 2 anos, nós temos mais de 80 utilizações. E nós devemos, na duplicação da célula Cafezal, usar em 2 locais esse mesmo dispositivo, devido ao êxito que representou esse aplicativo. Na área de fiscalização, nós temos, normalmente, os recursos normais de sinalização, temos câmaras, temos radares, que nós não operamos. Os radares são implantados com recurso da concessionária, e a operação e a autuação depende necessariamente do poder delegado. O poder necessariamente delegado para fazer essa operação de autuação é a Polícia Rodoviária. Mas a Polícia Rodoviária Federal alega permanentemente que não tem efetivo para essa autuação, então pouco para processar o trâmite da multa. Então nós temos radares implantados, mas estamos num processo de extensão dessa atividade para que, de alguma forma, a concessionária possa ser delegada da principal atividade administrativa para viabilizar as multas. Essa é uma situação muito interessante que acontece também com relação à pesagem de veículos. Na verdade, ambos os meios de controle, eles dependem de uma estrutura do poder concedente, pela agência reguladora, ou pela polícia rodoviária, ou por alguém que seja credenciado. E aí tem alguns aspectos legais que dificultam bastante essa delegação. Aí nós temos uma balança de pesagem, uma balança fixa, que também é uma necessidade urgente de solução, porque o excesso de peso desses veículos reduz substancialmente a vida útil dos pavimentos, que acaba sendo a principal deficiência apontada pelos usuários. Se tiver o pavimento em ordem, muito provavelmente o usuário deve perdoar bastante outras deficiências que a rodovia possa apresentar. E o excesso de peso é um problema extremamente sério que a gente encara com pouca perspectiva de solução imediata. Com a Polícia Rodoviária Estadual, que é a Polícia Militar Rodoviária, tem um convênio, no nosso caso, que a gente cede para a fonte, no sentido de contribuição, na linha que eu disse, de participar da fiscalização. Nós temos, nos nossos centros de controle, nós temos sempre à disposição das polícias rodoviárias um local e um espaço e todos os recursos necessários para que eles possam acompanhar durante 24 horas por dia tudo que acontece na rodovia. Necessariamente, a Polícia Rodoviária não tem efetivo para essa presença. Em alguns casos, nós estamos tendo a presença aí já atendida, mas, em geral, existe uma certa dificuldade para isso. Na parte de educação, existem várias campanhas, que é uma tentativa da concessionária de atuar no sentido de formar cidadãos. Porque acho que todos nós sabemos que a gente não educa adultos. Os adultos já têm a cabeça pronta e cada um acredita na sua própria capacidade. Nós temos um programa extraordinariamente bem sucedido, que chama Projeto Escola. Esse projeto já tem quase uma década de existência e está num grau de desenvolvimento muito importante, porque nós produzimos com recursos próprios material didático, preparação de professores, avaliação de desempenho dos professores e avaliação do desempenho dos alunos que participam. E o número de professores que participam desse programa, nos diversos municípios onde as concessionárias existem, chega nesse número de 12 mil, quase 13 mil professores, e nós temos cerca de 230 mil alunos que participam. Esse é um programa que foi premiado pela ONU e é muito reconhecido e tem dado um resultado excepcional. Nós temos alguma coisa no sentido de educação de trânsito com formas didáticas de ensinamento para crianças. Isso é uma mini cidade de trânsito para educar crianças, para dar ideias de responsabilidade, coisa que deveria participar de todas as escolas, mas a gente faz o possível. E aqui tem um convênio também com a Polícia Rodoviária, que é um cinema móvel.
dentro de um ônibus que também atua no sentido de dar informação. E além desses programas, nós temos outros. Nós temos um programa que chama Viva Saúde, que é muito comum nas concessionárias, que é, geralmente, pelo número de concessionários, nós temos todo mês um programa desse, em algum lugar, em alguma parte das rodovias, em que atende principalmente caminhoneiros e dá uma assistência generalizada de todos os aspectos. Tem até um programa desse que envolve um hospital especializado de câncer, que identifica câncer de boca, que é uma coisa muito difícil de imaginar que exista, mas tem com alguma frequência em caminhoneiros. Então tem tratamento dentário, tem corte de cabelo, tem remoção de calo, tem toda uma mordomia para os caminhoneiros. Não é tão importante como o programa de ensinamento de crianças pré-escola. Pré-escola é um programa de formação. E esse programa de saúde caminhoneiro é um programa de assistência. E formação e assistencialismo, necessariamente, tem uma diferença muito grande. Nós temos, da mesma forma, também um programa para convencer as pessoas a usarem as passarelas. Uma coisa meio estranha, mas é muito comum ainda mortes de pessoas que trafegam na travessia da rodovia e embaixo da passarela e acabam morrendo atropelados. Então, tem um programa especial para cada passarela que inaugura. A gente faz necessariamente a identificação do público-alvo e faz um processo de convencimento. Temos também a mesma coisa para ciclista e para motociclista, no sentido sempre de dar uma contribuição. São todas tentativas no sentido de contribuir. Nós temos ainda um programa da mesma linha envolvendo... aqui são repetição praticamente, né? E nós temos, mesma linha, programa de comunicação. Então, a gente tem, até por obrigação contratual, que produzir elementos de informação para ser distribuído nas praças de pedágio. Então, em geral, tem um pequeno produto que tem vários nomes. A gente faz um pequeno caderno onde está informações gerais distribuídas nos pedágios. Então, indica a respeito da estrada, a respeito das obras que estão em realização, a respeito de eventuais problemas, a respeito do que existe ao longo da estrada com relação a recursos, alguma atração turística, circunstâncias desse tipo. Mas o alcance desse tipo de distribuição é muito pequeno, porque o nosso usuário não tem hábito de ler. Muitas vezes a gente faz um trabalho com bastante cuidado e esse negócio passa da mão do motorista para o lixo, ou às vezes para a própria rodovia. A gente faz o esforço. Nós temos aqui um vídeo que é o principal investimento de infraestrutura que está sendo feito aqui nas proximidades, que é a duplicação da Serra do Cafezal. É um vídeo que dura 7 minutos, mas eu acho bastante importante para quem não viu ainda, é essa Serra do Cafezal, na Régis Bittencourt. Eu estou falando da Régis com determinada definição, porque eu sou responsável direto por ela. Então, isso aqui é o projeto da Régis, da duplicação do trecho de 30 quilômetros, São Paulo a Curitiba. O crescimento econômico do país é uma realidade. O papel da nossa economia no cenário mundial e principalmente na América Latina está cada dia maior. Nesse cenário de novos investimentos, cresce também a importância da rodovia que faz a ligação entre a região Sudeste e a região Sul, formando a conexão direta do Brasil com o Mercosul. Essa rodovia fundamental é a Régis Bittencourt, que nos seus 401,6 quilômetros de extensão corresponde ao trecho da BR-116 entre São Paulo e Curitiba. O tráfego aqui é um dos mais importantes do país, apresentando cerca de 70% de veículos comerciais pesados com variados tipos de carga. Mas apesar de sua importância estratégica e da perspectiva de crescimento econômico nos próximos anos, ainda existe um trecho de pista simples no trajeto desta rodovia. Mais do que um problema de tráfego, o segmento que ainda não foi duplicado é uma questão de segurança. Felizmente, essa realidade já está em transformação.
concessionária Autopista Regis Bittencourt tem a obrigação contratual de realizar a mais importante obra de melhoria: a duplicação do trecho conhecido como Serra do Cafezal. São 30 quilômetros entre os municípios de Miracatu e Juquitiba. Desse total, o trecho entre os quilômetros 363 e 367, com 4 quilômetros de extensão, já está concluído e em pleno funcionamento. Assim como o trecho no início da serra, de 7 quilômetros, que vai do quilômetro 337 ao quilômetro 344, entregue aos usuários em outubro de 2012. Do marco 344 da rodovia, começa o trecho restante de 19 quilômetros, que já recebe as obras de duplicação em 6,5 quilômetros. O projeto inclui uma pista com 3 faixas de tráfego na subida e 2 faixas na descida. O aumento da segurança e a diminuição do tempo de viagem são 2 objetivos dessa iniciativa, mas não são os únicos. É um projeto ousado, com um grande número de pontes e túneis estrategicamente calculados para minimizar o impacto no meio ambiente. A duplicação em andamento também vai preparar a infraestrutura para a futura implantação de uma 4ª faixa na subida e uma 3ª faixa na descida. A preservação da natureza é um ponto fundamental, pois o trajeto faz parte da Serra do Mar, um dos últimos fragmentos da Mata Atlântica. São condicionantes ambientais delicadas que foram profundamente estudadas pelo IBAMA e totalmente atendidas no projeto. Nesta obra complexa, os avanços da engenharia cumpriram uma função muito importante: aproximar a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico. Diversas técnicas foram utilizadas em conjunto para superar os desafios da região. Um grande esforço de planejamento foi necessário para traçar o melhor caminho que finalmente se tornará realidade. Esse trecho que está até a boca do primeiro túnel que apareceu ali, também já está pronto, nós liberamos isso mês passado. Então nós temos, dos 30 quilômetros da serra, nós temos 18 que já estão duplicados. E tem uma característica interessante que quem passar por lá, eu espero que possa ver, esse projeto foi feito com um cuidado total com relação ao problema de limitação e restrições do meio ambiente.
De forma que nós já fizemos nesses trechos e as pessoas que passaram por lá não vão perceber que a estrada foi duplicada, porque você vai passar num local que tem 9 viadutos e as pessoas nem vão perceber que são viadutos que às vezes tem 30 ou 40 metros de altura, porque as árvores estão do lado preservadas naturalmente. A parte mais importante da serra que vocês viram, esses viadutos maiores e 3 túneis estão em obras, e o 4º túnel vai começar ainda, talvez, no final desse ano aqui. Nós temos a conclusão desse investimento previsto para o final de 2016, e essa serra é um investimento de R$1 bilhão. Isoladamente, talvez, o maior investimento que tem em todo o grupo, no ponto é esse. No trecho que a gente duplicou, aquele trecho lateral da pista, que aparentemente é menos complexo, nós usamos muito esse tipo de contenções, que é uma contenção que tem um alcance ambiental extraordinário, porque a gente usa o mesmo material do local, e essa contenção é feita com uma geogrelha estrutural, e ela fica integrada no ambiente a partir de algum tempo, dessa forma. Ninguém nem percebe que existe um muro de contenção. Nós tivemos muros de bastante alcance, e talvez tenha uma dúzia desses muros feitos na estrada, e dificilmente teria uma solução ambiental mais própria do que essa. No trecho que acabou de ser entregue, todas essas partes claras são viadutos, e depois de pronto realmente não dá para perceber. Usamos algumas técnicas de simplificação importantes. Esse é o túnel que na época que estava preparado para início, e aqui já está com um avanço de quase 100 metros, um deles. Nós temos 3 em andamento. E aqui tem uma solução, cadê o guise? Que nós utilizamos para fazer obra na Serra do Cafezal, sem acesso lateral. Nós tivemos que desenvolver um processo em que a obra é feita andando por cima dela própria. Então, nós temos aqui o início da fundação, temos longarinas, temos a parte do tabuleiro e temos a concretagem, de forma que é possível ir fazendo a ponte numa sequência, sem necessariamente ter acesso, porque o meio ambiente me restringe totalmente. Isso é um detalhe que eu estou comentando a respeito do investimento, porque tem um aspecto ambiental muito importante que norteou o projeto. E eu quero fazer, no final, alguns comentários sobre as relações de contrato. Eu sou engenheiro, vou falar alguns aspectos do contrato. Inicialmente, é sobre o estudo de viabilidade das concessões federais. A viabilidade geral é estabelecida em função de alguns estudos indicativos, ou algum nome parecido com isso em outras concessões, e esses estudos indicativos, normalmente, ele não consegue alcançar completamente o objeto mais importante da concessão, nos aspectos todos que eu mostrei aqui e alguns outros que não foram citados. Então, é muito comum que resulte em um edital que não aborde importantes setores que acabam fazendo parte do dia a dia da concessionária e da relação com o usuário, da relação também com o poder concedente, representado pelas agências, etc. E esse edital, como não cabe, na época do certame, os proponentes contestar edital para não ser alijado da licitação, isso acaba resultando num contrato e que tem atribuições que a concessionária não vai conseguir cumprir. Tanto que até didaticamente eu uso dizer, nas discussões que a gente tem que sustentar com a agência, eu digo que tem uma parte do contrato que a gente, mesmo com dificuldade, a gente tem que cumprir, e quando não cumprir, tem que pedir desculpa, e tem que marcar data e sujeitar a qualquer coisa, inclusive a multas. Tem uma parte do contrato que carece de discussões permanentes por conta do que vem definido e escrito nas especificações, etc. Tem um anexo do edital das federais que chama PERJ, Programa de Exploração Rodoviária. Isso é uma especificação técnica e econômica de como é que devem ser regidos todos os atributos da concessão. E tem muita coisa que está escrito ali que fica na área de interpretação. E que é uma dificuldade muito séria, porque a interpretação, por quem está fiscalizando e por quem está fazendo, ela passa por uma polêmica inevitável. Mas admito que cabe discussão. E tem um terceiro grupo, um terceiro setor do contrato, que a concessionária não vai poder resolver de forma nenhuma.
Tem muitos exemplos, eu vou citar só um. É um exemplo assim que tem um marco de 5 anos, para várias funções que sejam concluídas. E uma delas é regularizar completamente o uso da faixa de domínio. Isso envolve questões sociais de tal porte que, às vezes, 25 anos da concessão não vai ser possível resolver. Mas isso é uma coisa que no estudo indicativo não era muito difícil de saber disso. Mas, no entanto, faz parte do contrato e a concessionária fica sujeita a multa e problema de todo tipo de punição por conta de uma situação dessa e outros itens. Então, essa relação com relação aos estudos indicativos e atividade geral, entra nas considerações que foram bastante citadas aqui hoje de manhã, no sentido de que careça de uma melhoria, de um aperfeiçoamento, inclusive para facilitar a vida das agências reguladoras, e, por outro lado, também, diante de um edital mal formulado, é difícil de resolver. O segundo item faz aspecto de um conceito de responsabilidade do contrato. Esse contrato de concessionária dá a impressão que é um contrato de prestação de serviço público integrado. Mas tem uma série de funções que não são delegadas para a concessionária. E são funções que interferem diretamente no atendimento que a concessionária deva prestar aos usuários. Então, nós ficamos numa condição de que o judiciário, muitas vezes, atribui à concessionária uma responsabilidade objetiva por uma circunstância qualquer do contrato, e a concessionária entende claramente, por essa circunstância que eu estou citando, que a responsabilidade é subjetiva. Então, essa objetividade e subjetividade é realmente um conceito absolutamente sintético, mas que faz uma total diferença no nosso dia a dia. Nós perdemos muitas ações numa interpretação desse tipo, que esgotam seus recursos, porque o judiciário, muitas vezes, prevalece de um poder discricionário para poder decidir esse aspecto. Mas é uma coisa simplesmente injusta, porque a concessionária refém de situações que ela dependa de atuações de terceiros, e às vezes do próprio poder público, para resolver certas situações, ela não pode ser responsabilizada objetivamente, mas de maneira geral é. Com relação à expectativa do público usuário, que é o item seguinte, quando as concessões foram viabilizadas, houve um impacto muito forte na sociedade. Porque, de início, o entendimento da sociedade, compreensivelmente, foi de que ela estava sendo vítima de mais um encargo, de mais um tributo, de mais um pagamento para fazer, para poder andar numa estrada, e sabendo que ela já paga IPVA, paga outros tributos, paga etc. Então, isso foi um negócio que teve uma rejeição imediata do conceito de pedágio. Passado praticamente 20 anos, ou mais do que isso, já das primeiras concessões, isso foi assimilado em parte. Mas tem uma área cinzenta ainda no entendimento do usuário com relação à prestação de serviço da concessionária, que é exatamente o seguinte, que o usuário acha que, pelo fato dele pagar pedágio, ele tem amplos direitos de ser atendido dentro da sua própria convicção. Por exemplo, se o veículo dele está danificado, a expectativa dele é que seja levado para uma concessionária, que ele fosse levar para casa. Se tem um acidentado, ele gostaria de ter um tratamento médico completo, em função da circunstância de que tem esse recurso na concessão e de que ele pagou pedágio. Então, nós não temos, como eu disse no começo aqui, nenhuma possibilidade de deixar isso claro, porque o usuário não tem necessariamente nenhum interesse também de se informar detalhadamente sobre isso. Então, nós temos uma relação também com o usuário bastante dificultada por conta disso, porque tem essa diferença do que ele espera e do que nós realmente podemos fazer ou devemos fazer. E por último, eu quero fazer uma citação aqui que faz muita consideração a respeito de um tipo de usuário que nós temos nas rodovias de longo curso federais. Que existe uma lei recente que está limitando o tempo de permanência do condutor em viagem no volante do veículo. E os usuários desses veículos não têm onde parar na rodovia, porque tem uma deficiência de áreas de estacionamento para que eles possam ter segurança e condições de conforto mínimo para poder interromper a viagem. E, para resolver esse assunto, a concessionária não tem poder para poder encabeçar isso, porque nós gastamos nosso tempo praticamente todo para viabilizar
os investimentos que já estão previstos, às vezes com muita dificuldade. E para resolver esse assunto, precisaria de ter no mínimo 4 partes. Uma é necessariamente a agência reguladora, tem que ter a concessionária para fazer os investimentos mediante aditivos contratuais, porque não consta no contrato. A terceira seria a classe de representantes de federações e sindicatos dos caminhoneiros que estão ávidos por essa solução. E, por último, o empreendedor privado para ter uma delegação de um posto de serviço, que automaticamente isso ficaria resolvido. E a expectativa do caminhoneiro é ter um lugar para parar com segurança, sem pagar nada, porque ele já paga pedágio. Então, esses aspectos eu quis levantar, porque são aspectos que têm muita relação com o que foi citado hoje de manhã, no sentido do que carece de aperfeiçoamento. Muito obrigado. Obrigado, Enio. Eu acho que foi uma exposição muito interessante, muito completa sobre uma operação de uma rodovia e as dificuldades que você tem em operá-la. Eu gostaria agora de pedir ao nosso colega aqui, o Dr. Alfredo Gomes Strachman, que falasse sobre o ponto de vista da agência, que é a GEPAR, da qual o senhor é o diretor-presidente, e que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná. Por favor.